Boa noite, amigos do Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a live desta quarta-feira, levando até a sua casa, até o seu trabalho, aonde você estiver, a doutrina espírita através dessa nova forma de divulgação. Nós agradecemos a presença de todos que estão conectados a nós e pedimos a licença para entrar na sua casa, para entrar aonde você estiver, com a mensagem do Evangelho da Noite. Nos conectando nesse momento com a espiritualidade maior, com os trabalhadores da Casa de Bezerra de Menezes, que estão junto conosco, envolvidos nesse processo de dar continuidade à divulgação da doutrina espírita. Eles, os verdadeiros organizadores de nossas casas espíritas, e que também se valem dessa tecnologia para dar continuidade nesses momentos de pandemia. Que Jesus possa estar entre nós, que nós possamos sentir a sua presença doce, meiga, possamos sentir a sua vibração de amor profundo e que ele possa nos envolver, e envolver a palestrante da noite, a Ângela Pagan, nossa querida trabalhadora também da cidade de Araçatuba, da casa Irmã Angélica, aqui também da cidade de Araçatuba, cidade que fica no noroeste do estado de São Paulo, e que Jesus, então, possa envolvê-la para que os anjos possam falar através de suas palavras, Angela. Seja muito bem-vinda e a casa é toda sua neste momento. Uma boa palestra a todos. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todos, a todas. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês. A nossa proposta estudarmos o livro Pensamento e Vida, trazido pelas mãos abençoadas e benditas de Francisco Cândido Xavier, pelo seu mentor espiritual Emmanuel. E na sequência, então, das nossas reflexões, na nossa busca de conhecimento, nós estamos hoje trabalhando com o 5º capítulo, cujo título é Educação. Então, antes de iniciarmos, nós queremos trazer à nossa reflexão uma das histórias maravilhosas de Irmão X, também pelas mãos de Chico Xavier, no livro Contos desta e de Outra Vida. Ele traz vários ensinamentos quando ele estuda na espiritualidade e nos apresenta histórias vividas por pessoas para as nossas reflexões, não para as nossas críticas. Então, essa mãe, Dona Silvéria Lima, começou a fazer o seu álbum materno, porque no dia 12 de outubro de 1941, foi a maior alegria de sua vida. Ela recebeu, como ela diz no álbum, o tesouro maior de sua vida, que foi o seu filho Maurício. Ela ficou completamente extasiada de alegria de poder estar vivendo essa oportunidade da maternidade. Mas, logo após o nascimento, alguns dias após, ela pede ao seu marido Jorge um berço de vime. Eles tinham comprado um berço de madeira, mas ela olhava aquela beleza daquele filho maravilhoso nos braços e dizia para o marido: ele merece um berço especial de vime porque ele é uma criança especial. O marido, que nunca tinha reclamado de nada antes, desde quando tinha casado com ela, agora começou a trazer algumas questões e disse que aquilo era um exagero, muitas crianças não tinham nem onde dormir, que era
para ela pensar sobre essa questão e traz a palavra caridade. E ela desabafa nesse álbum, dizendo que caridade é cada um assumir o desempenho da própria obrigação. Porque ela achava, então, que o seu marido estava se tornando sovino. Quando a criança, o Maurício, estava com 1 ano, ele adoeceu. E ela achou que ela ia enlouquecer. Ela foi em 6 médicos procurando a cura dessa criança, mas não era nada muito grave, era só uma questão comum que acontece com as crianças. No ano seguinte, já com 2 anos, a visita de uma pediatra, ele aconselha que ela deixasse a amamentação e a chupeta. Repetiu muitas instruções e disse a ela, a essa mãe, que a educação da criança deve começar muito cedo. E ela novamente desabafa nesse álbum, dizendo que esse médico tem que se intrometer na vida dela. Ela amamenta o quanto ela quiser e ela dá chupeta o quanto ela quiser. Aos 3 anos de idade, Mauricinho, intranquilo, ele era muito agitado, arranhou de leve o rosto da babá, com as unhas dele. E ela achou que aquilo era uma brincadeira de criança, uma bobagem. Mas o marido, Jorge, ficou muito chateado com ela, repreendeu porque ela não corrigiu a criança, não repreendeu. E ele tentou, então, me explicar sobre a reencarnação. E meu marido, então, ela escrevendo no álbum, assegurou que a criança é um espírito que já teve outras experiências, está agora num novo corpo, para poder aprender, se redimir, e os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus. Ela não aceitou essa corrigenda, essa renovação, porque ela não acreditava na reencarnação. Quem é que acredita nisso? E ele sempre envolvido com espíritas, e ela ficou muito nervosa, e ela não aceitou essa reprimenda do marido. Agora, com 6 anos, o marido ficou bravo de verdade, ficou fora de si. Parecia o meu avô, né, querendo me puxar as orelhas. E ele declarou que eu não estava agindo bem e começou a me acusar. Me tratou de irresponsável, alegou que eu estava deixando o Maurício crescer como um pequeno monstro. Olha que palavra horrível, né, que ele usa. E por quê? Porque o Mauricinho, ele é criança, não entende direito. Ele despejou querosene no cão do vizinho e ateou fogo. Mas também aquele cachorro, né, ele era intratável, imundo. Não, ele não queria fazer maldade. Com certeza ele queria só acabar com a sujeira desse cão. E aí, então, com 7 anos, começaram as crises violentas de Maurício. Ele começou a quebrar pratos, vidraças, espernear birra, e aí acaba tirando um copo nos olhos da cozinheira. Ela ficou levemente machucada, mas foi logo levada para o hospital. Jorge, meu marido, queria castigar o menino, mas eu não deixei. Nós discutimos demais, eu chorei muito, estou muito infeliz. E ela, então, ia desabafando nesse seu álbum materno. Aos 9 anos, a professora de Maurício veio se lastimar. Essa moça é neurótica. Inventou que esse meu filho ficava faltando, que ele não, só ficava junto com os colegas, não acompanhava a aula. Como ela é atrevida. Ela pintou meu filho como um diabo. Ela que bata nos filhos dela, deixa estar quando ela tiver filho, que ela saiba criar e não venha me ensinar. Aos 11 anos, ele foi expulso de 3 colégios. Mas isso era uma sorte dele, né? E o Jorge, meu marido, já estava muito cansado e desiludido. Chegou até a pensar em colocar
o Mauricinho num internato de correção. Não, não. Mas o meu filho, ele tem muito amor e não precisa disso. Ele será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Quero meu Maurício feliz e feliz. Aos 15 anos, Jorge, meu marido, começou a querer agora arrumar um emprego para o nosso filho, na casa de móveis de um amigo. Trabalhar numa casa de móveis, que loucura! Né? Ele não, porque meu marido dizia que ele tinha que ter disciplina, ele ia aprender no trabalho. Ai, meu marido, meu filho com patrão, não. Meu filho com patrão, de jeito nenhum. Era só o que faltava. Eu tenho o suficiente para garantir o sossego e a liberdade do meu filho. Aos 16 anos, em 1957, logo no começo do ano, Jorge, meu marido, ficou doente. E o médico, então, pediu que nós evitássemos dissabores e nervosismo para ele. E ele agora estava com o coração apreensivo, fatigado, com hipertensão. Ele vivia triste, acabrunhado e sempre contra o nosso filhinho. Porque esses amigos ursos que ele tinha começaram a dizer que esse nosso filho, olha o desplante, vinha furtando. Falaram até que ele usava maconha em casas suspeitas, não, de jeito nenhum. Ele tem um ambiente saudável para estudar, ele jamais faria isso. Aos 17 anos, Jorge ficou realmente irado comigo, porque eu exigi que ele comprasse um carro para o Maurício, ele já ia fazer 18 anos, e como presente de aniversário. Jorge brigou, xingou, mas acabou cedendo, deu o carro para o Maurício. Quando o Maurício completou 18 anos, em 15 de junho de 1959, eu fiquei desesperada, porque o meu marido Jorge foi sepultado ontem. Ele morreu apaixonado, diante da violência que o delegado policial intimou o Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Meu Deus, como as mães sofrem. Quando ele já estava com 19 anos, duas mulheres vieram com a intenção de arrancar dinheiro de mim, dizendo que Maurício tinha roubado suas joias. Não, ele jamais desceria a essa baixeza. Eu dou uma mesada farta para ele, eles não precisam, ele não precisaria fazer isso. Expulsei as duas da minha casa. Com 20 anos, nunca pensei que o nosso melhor amigo Noel viesse a culpar o nosso filho, dizendo que ele estava na maconha, e ele veio dizendo que Maurício furtou e denunciou o nosso filho na delegacia por crime de estelionato, dizendo que Maurício tinha falsificado a letra dele num cheque. Ah, gente, tudo isso é perseguição, é mentira. Eu não admitirei que o meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz para ele. Ele é livre, ele não vai ser escravo de ninguém. E eu realmente estou muito, muito revoltada com tudo isso. Bem, no nosso último encontro, nós falamos sobre instrução. E hoje, então, falaremos sobre educação. Porque Emmanuel tem a capacidade ilustre, né, de conhecimento superior de síntese. Então, por que ele busca, né, no próprio título, trazer essa reflexão? Então, vamos entender qual é a diferença dessas duas palavras e por que ele separa em diferentes capítulos. Porque a instrução, ela nos serve, nos destina à sobrevivência, algo que vem de fora para dentro. Então, eu tenho leis, regras para me adaptar às circunstâncias, à minha casa, à sociedade onde eu vivo, à comunidade.
Se eu não tenho regras dentro da minha casa, como acontecia nessa história, eu não consigo viver na sociedade, porque o meu comportamento se refletirá fora. E o que é, então, educação? Buscando a etiologia da palavra, ela significa exteriorizar, quer dizer, eu vou conduzir para fora algo que eu tenho dentro, é trazer à luz as minhas potencialidades. Por isso, então, Emmanuel faz essa diferenciação. O que está na minha essência se transforma exteriormente, como se fosse uma semente de uma planta que se transforma em uma planta e dá frutos. Então, a educação é de dentro para fora. Nós podemos entender aí na nossa história. Quando Emmanuel, então, traz essa assertiva de Jesus em Mateus 5,16, brilhe a luz, ele está nos dando um comando, porque ele próprio, mestre, é a nossa referência de luz na evolução planetária, porque nós precisamos dessa referência sempre para nos reequilibrar. Então, continuando, Emmanuel nos diz aqui no capítulo que lá na antiguidade admitia-se que essa recomendação de Jesus era como se fosse uma essência mística, algo místico, só com a intenção de arrebanhar fiéis para o culto, e não algo de transformação íntima, né? De eu mostrar para os outros a minha essência, as minhas potencialidades, aquilo que eu tenho de bom dentro de mim. E aí ele, lá na antiguidade, as pessoas só viam esse brilho a vossa luz na superficialidade. Porém, né, hoje, próximo slide, Emmanuel nos traz que hoje nós já temos a capacidade de reconhecer que essa lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições de nossas vidas. Ele traz para nós a educação do espírito, da nossa alma. Eu desabrochar as minhas potencialidades, porque se eu brilho por dentro, isso esparce para fora. Por onde eu passo, por onde eu ando. E aí, então, a pergunta aqui, Emmanuel traz para nós, né? No próximo slide. Onde se aplica esse brilho a vossa luz? Será que é só no centro espírita? Só nas igrejas, nos templos? Porque aí é muito fácil. Como é que eu ajo nas condições do meu dia a dia? Porque ele fala em todas as condições e todos os dias. Se eu trabalho fora de casa, hoje em home office, né, que quase todos estão, como eu posso fazer brilhar a minha luz interna? Será que o ambiente que eu promovo, onde eu estou, é um ambiente de luz, de paz? Será que as pessoas que estão ali gostam da minha presença? Será que as pessoas que convivem comigo, no meu lar, se sentem à vontade comigo? Então, é no lar, é no trabalho, é num banco, é no médico, é num restaurante, em qualquer lugar da minha convivência, eu deveria estar buscando refletir de dentro para fora esse divino e essa luz em mim. Falando em luz, então, Emmanuel traz tudo condensado nesse mesmo capítulo sobre a questão da ciência, né? Que a ciência já reconhece a presença da luz em toda parte. Quando ele traz isso, a física quântica nem tinha ainda provado para nós que tudo é energia. Então, hoje nós já sabemos, através da física, que absolutamente tudo que é matéria é energia aglutinada
energia condensada. Então, vamos ver os exemplos que Emmanuel nos traz. No corpo humano, por exemplo, né? Quando se estuda devidamente, através da ciência, hoje já se entende que o corpo é um veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que são aglutinadas. Elas se atraem e se repelem reciprocamente. Então, formando os órgãos. Não há mais maravilha do que ver duas células de um homem e de uma mulher se entrelaçarem e a partir dali existir um ser humano. Então, você vai vendo as células na mitose se dividindo, né, se aglutinando, tornando-se órgãos, tornando-se um ser humano completo. E tudo movido por energia, por essas explosões microscópicas de luz. E aí, então, ele traz a questão da química, da física, da astronomia, que demonstram, né, todas essas ciências demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Nós já sabemos, hoje, então, que tudo está conectado por energia. Absolutamente tudo hoje é energia. Nós temos a prova disso, inclusive na ciência. E na intimidade desse glorioso império de energia, falando de energia, nós temos os raios mentais. Os raios mentais, que são frutos do pensamento, são elementos que estão sendo condicionados e a minha vida se expressa através desses raios mentais. Porque já no início ele diz, a mente, a vida é o reflexo da mente em toda parte. Então, na minha intimidade, eu sei o que eu estou refletindo. Eu sei o que eu estou pensando. Eu sei o que eu estou sentindo. Então, Emmanuel nos traz que esse pensamento é uma força criativa. Nós sabemos, então, que o pensamento é uma força eletromagnética. E ela se exterioriza, essa força, por meio de ondas sutis que nós não podemos ver. Nós vemos, inclusive, no exemplo de André Luiz, no nosso lar, no hospital onde as pessoas mais doentes estavam sendo tratadas, que havia mau cheiro. Ele pergunta, o que é isso? O pensamento das pessoas, né? Que estavam ali encrustadas em culpa, em ódio, em vingança, que tudo isso, então, traz até uma coloração e um odor diferentes. E essa mesma energia é mensurável, assim como o fóton, né, que são partículas de luz, e percorrem o espaço, percorrem com uma velocidade que não dá para medir. E essa energia do nosso pensamento, ela sustenta os nossos impulsos. Então, vamos pegar qual é a qualidade das ondas mentais que eu estou emitindo no meu dia a dia. Eu preciso sempre trazer a responsabilidade para mim, buscar dentro de mim essa condição de ser co-criadora com Cristo no nosso planeta. Porque se eu quero um planeta melhor, preciso começar dentro de mim a trabalhar essas questões. Buscando também nas referências do Dr. André Moreira, o médico homeopata espírita que traz muitos estudos, né? Ele também é médium a respeito do pensamento. Ele nos diz também que o pensamento é essa força criadora que determina a vida em nós, ao nosso redor. Então, a vida que eu tenho hoje, né, que eu convivo hoje com as pessoas, é fruto de minhas escolhas, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa e olha o que acontece comigo.
como que nós podemos trabalhar essas ondas mentais, esses sentimentos que estabelecem, então, conexões com espíritos encarnados e desencarnados? Se eu não há uma aceitação minha como espírita de que tudo que vem a mim tem algo pedagógico para que eu possa aprender através dessas ocorrências, dessas vicissitudes da minha vida, se eu entro no desespero e na revolta, eu vou me associar às mesmas entidades espirituais e tudo vai ficar muito mais difícil para mim. Então, Emmanuel, né, o próprio doutor André, citando Emmanuel, ele fala, assim como uma aranha vive num centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do meu pensamento. Ah, Ângela, então eu sou responsável? Sim. Né? Nós estamos aqui para aprender, vigiar e orar e vigiar os nossos pensamentos, a qualidade daquilo que nós pensamos e sentimos. Então, eu preciso me sintonizar com a fé, com o otimismo, com a esperança, com o bem, principalmente hoje, nesse momento de desafio mundial pela qual a humanidade está passando, nossa pandemia, que nos colocou no cantinho da reflexão, cada um na sua casa. Nós, espíritas, temos todos esses aparatos para entendermos a nossa importância para trabalharmos as nossas, o nosso vibração, a nossa vibração mental, nas nossas ondas mentais, por onde nós passamos e onde nós estamos. Então, esse ambiente interno cria a vida que eu vivo. Como que eu faço? Eu preciso buscar através da oração, na hora que eu entro em desespero, né? Essa sintonia com esses benfeitores espirituais para me fortalecer para essas lutas que são educativas para a minha existência. Então, sempre há esperança. E nós somos, sim, responsáveis e construtores de nosso destino. Então, a mente humana, como Emmanuel nos fala, é espelho de luz. Será que esse espelho está refletindo sombra ou luz? Né? Que qualidade de raios eu estou emitindo? Porque na mesma proporção que eu emito, eu assimilo. Há uma reciprocidade sempre. A conexão é como aqui, né? As pessoas que estão aqui a nos acompanhando são pessoas que estão sintonizadas com o aprendizado, com a força maior, com Deus. Outras que não têm interesse sobre o assunto estão sintonizados com outras questões. Então, nós buscamos agregar na nossa vida. Então, esse espelho de luz que jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras da ignorância, como pedra preciosa incrustada no cascalho. O que Emmanuel está dizendo? Eu sou uma sementinha que foi plantada. Se essa sementinha recebe o raio de sol, água e os nutrientes necessários para ela se desenvolver, na sua latência ela floresce. Quantos frutos dará? Não sei. Nós não sabemos, mas será útil, trará bons frutos se for bem cuidado. Quem tem que cuidar disso? Nós mesmos, hoje adultos. Enquanto crianças, precisamos desse cuidado. É isso a responsabilidade dos pais na história que nós trouxemos. Mas agora, adultos, nós precisamos sair da sombra da ignorância, através de bons estudos, buscar através não somente da doutrina espírita, mas da filosofia em geral, da ciência, ampliar os nossos conhecimentos para sairmos da ignorância. E para retratar essa irradiação celeste, quer dizer, trazer essa luz, né, que reflete dentro de mim, lançar de mim mesmo esse próprio brilho, o que Emmanuel fala? É indispensável eu desfazer-me dos laços das trevas. Como?
através do trabalho edificante. Não somente esse trabalho que me consome os dias para a minha sobrevivência, não é isso. Eu posso ter um trabalho edificante dentro do meu próprio trabalho? Deve. Como eu me comporto com as pessoas? Dentro de casa, no meu ambiente de trabalho. Então, através desse conhecimento de mim mesmo, desse estudo dos evangelhos, e nos apoiando em Jesus, nós vamos nos desfazer, sim, dessas trevas, porque elas estão conosco pela nossa sintonia, pela nossa conexão. Daí, então, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres, com a fala de Emmanuel. Educação, então, parte de dentro para fora. E aí, buscando uma ajuda em Joana de Ângeles, ela nos traz, no livro Psicologia da Gratidão, que quando nós adquirimos hábitos saudáveis, edificantes, isso promove uma harmonia em mim e no ambiente onde eu convivo, eu trabalho. E essa transformação dessas tendências agressivas, né, desse sentimento de baixa autoestima para melhor, vem através da nossa disciplina. E esse esforço que a gente faz para realizar, para buscar esses hábitos saudáveis, acontecem através de processos educativos, principalmente de natureza moral. O que é um processo educativo? Deus vai me dar um não quando eu não sei usar, quando eu não posso usar naquele momento. Eu precisaria estar entendendo isso, para não entrar na revolta. Então, ao mesmo tempo que, mediante o estudo, que me amplia os horizontes, que ocorre o desenvolvimento cultural, intelectual, eu também preciso desenvolver os valores nobres dentro de mim para que essa luz se faça. E aí, Joana também continua dizendo que a educação está reservada à grande tarefa de construir o quê? Pessoas melhores, o homem de bem, mais sociáveis, humanizar, aprendermos a amar. Porque esse germe, essa semente latente do amor e da dignidade está dentro de nós. E na convivência, nós vamos conseguindo trabalhar o aprendizado do amor. E aí, quando eu consigo isso, eu começo a progredir espiritualmente e me torno útil à sociedade. Eu paro de olhar para o meu próprio umbigo e começo a olhar para fora. Quando eu faço esse movimento para fora, eu me torno útil. Quando eu me torno útil, eu encontro o meu propósito de vida. E aí eu adquiro paz. Eu começo a fazer escolhas conscientes. Próximo. Então, vamos nos lembrar de Jesus, né, nosso eterno benfeitor, que a sua lição, que nos adverte, né, no próximo slide, ele fala: brilhe vossa luz. Brilhe vossa luz. Próximo. O que significa, então, brilhe vossa luz, né? Emmanuel nos traz. O potencial do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. Eu preciso fazer essa semente latente dentro do meu ser desabrochar. Eu preciso fazer esse caminhar, né? A responsabilidade é minha. E só vou conseguir isso, fazer com que essa luz brilhe através da educação, com o justo burilamento. São os muitos nãos que a vida me dá, porque eu não posso ter tudo, ainda não tenho condições de ter a liberdade plena, porque eu não sei o que fazer com ela. Estou ainda em processo, em
progresso, né? E aí, continuando, então, com Emmanuel, ele nos fala, mas como conseguir, então, essa educação? Através do cultivo da inteligência, que seria através dos estudos, ampliar os nossos estudos. E hoje tem tudo muito fácil e gratuito na internet, muitos livros nós podemos ampliar muito, não somente ficarmos fanáticos na doutrina espírita, mas também buscarmos o embasamento da doutrina em outras ciências importantes, né? O aperfeiçoamento do campo íntimo, que é trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque nós vamos, através desse conhecimento da verdade, desenvolver mais gentileza, mais bondade, mais virtude, desabrochar mesmo essa semente de dentro de nós. Então, ela não será só conseguida com a instrução de fora para dentro, mas sim, continuando com Emmanuel, com a adesão da vontade. Então, eu preciso colocar a vontade própria a serviço, para que eu possa polir os meus sentimentos, os meus pensamentos. Se eu só fico me justificando, eu não vou fazer hoje porque eu não dou conta, não estou boa, deixo para o final de semana, na segunda-feira eu começo esse trabalho interno, esse trabalho externo, essa busca, essa instrução, aí eu falo, não vai dar, eu vou deixar para depois quando me aposentar. Quando chega a aposentadoria, eu adoeço, não dá mais tempo, né? Então, continuando, se eu trabalho plasmando na minha alma, no meu pensamento, essa luz, isso reflete a minha conexão com Deus. Eu sou capaz de transformar, então, esses sentimentos e esses pensamentos. O que ocorre com isso? O meu cérebro, que é a usina que eu necessito enquanto encarnada, para que haja possibilidade de ideias, pensamentos, a mente, tudo passa pelo meu cérebro enquanto encarnado. Ele é plástico, tem a capacidade plástica, hoje a neurociência já mostra. Quando eu vou trabalhando esses sentimentos nobres, o próprio cérebro vai se modificando e sendo um instrumento afinado para mim. Isso há vários e vários estudos científicos a respeito da oração, da meditação, que modificam o campo cerebral da pessoa para que ela consiga encontrar mais paz, mais serenidade, mais harmonia interna. E agora, né? O que será que aconteceu com aquela mãe? Então, terminando esse álbum materno, nesse ponto onde o filho comete todos aqueles delitos, terminam as confidências no álbum da dona Silvéria. O corpo dela estava ali, inerte, ensanguentado. Diante de nós, os amigos desencarnados, fôramos nós chamados para prestar assistência àquele espírito que acabava de desencarnar. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsediado e sequioso pela herança que ele iria receber se a mãe estivesse morta. Enquanto nós estávamos ali, espíritos, selecionando as últimas notas daquele álbum, buscando aquela história, Maurício, agora com 20 anos, na sala ao lado onde o corpo da mãe estava, telefonava para a polícia, depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Os homens não perceberam. Mas há agora um compromisso espiritual dessa criatura. E por amar demais, nós também erramos. Por isso a necessidade
do estudo, de ampliar a nossa rede de conhecimentos, porque muitas vezes vamos defender uma verdade que é só nossa, não é uma verdade que abarca toda a humanidade. E para, então, começarmos a finalizar as nossas reflexões, nós trazemos os 4 pilares da educação moderna, junto com o Evangelho, que é aprender a conhecer. Nós trazemos, então, Jesus dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não só a minha verdade, mas a verdade da humanidade. Por isso é necessário ampliar a nossa consciência, aprender a fazer, faz isso e viverás, eu colocar a vontade a serviço, né? Eu praticar os meus valores agora adquiridos, numa ação de ser útil para a humanidade, encontrar o meu propósito enquanto ser encarnado, aprender a conviver, fazer aos outros o que gostaria que eles vos fizessem, né? A trabalhar o perdão diário aí, porque eu sou um ser gregário, aprendo só na convivência, eu só me torno ser humano na convivência, e aprender finalmente a ser, sede perfeitos, para que eu possa, então, a exemplo de Jesus, me transformar numa pessoa do bem. E aí, terminando, então, com Emmanuel, se nós colocamos a nossa vontade consagrada ao bem, sem constrangimento, sem justificativa, sem deixar para amanhã, para depois, para segunda-feira, o que que acontece? Eu posso libertar e polir o meu coração, plasmando no meu coração, que é a analogia dos nossos sentimentos, a face cristalina da minha alma, quer dizer, a luz que existe dentro de mim, transformando assim o instrumento que eu tenho pensante enquanto encarnada, que é o cérebro, em preciosa usina de energia superior para refletir a beleza de Deus, de Jesus, quando eu estou em conexão com esse algo maior na minha vida. Então, nós deixamos aqui agora para que vocês possam estar aí conversando conosco, porque fica muito mais interativo, né? Fica muito mais interessante, porque muitas coisas podem passar pela nossa mente, e se eu puder responder, se eu conseguir, será interessante. Excelente palestra, Ângela, muito obrigada. O tema é realmente extremamente relevante, né, para o progresso espiritual de cada um, e nós temos 2 perguntas, pelo menos 2 perguntas aqui. A primeira delas é de uma participante bastante frequente nas nossas lives, que é a Vânia Fortes. E ela faz a seguinte pergunta: uma vez que somos gerados pela luz divina, temos luz também e devemos brilhar a nossa luz. Posso dizer que quanto mais transparente e mais limpa for a nossa mente, o espelho da vida, melhor refletiremos a luz que temos dentro de nós mesmos e podemos conseguir esse potencial de luz através do amor, do conhecimento e principalmente da educação? É exatamente isso, né? Nós estamos aqui para aprendermos a amar. E é através do amor que nós conseguiremos isso. Então, quando você fala dessa transparência, me faz lembrar sobre a nossa autenticidade. Porque quando nós estamos nesse caminho de busca interna, da educação interna, nós vamos encontrar a nossa própria verdade, a nossa própria essência. Quando eu faço esse autoencontro, eu busco a minha autenticidade, porque cada um é ser único. Então, eu vou, através da minha autenticidade, ser eu mesmo. Então, eu posso ser transparente. Olha o exemplo de Jesus, né? Ele era tão autêntico, tão genuíno, que ele não precisava nem trocar de roupa para ir nas festas, para ir nos lugares, né? Nós ainda precisamos nos adaptar, colocar uma roupa melhor,
nos adaptar às circunstâncias, mas ele nem isso, de tanto que ele era autêntico e transparente. Então, quando você traz a sua autenticidade, a sua transparência, você vive genuinamente os seus valores, você fica em paz. Isso não nos dá o direito de sermos rudes com as pessoas, né? De sermos intransigentes. Não é isso. Ser autêntico é trazer os meus valores para a ação no meu dia a dia. E isso me traz harmonia e serenidade interna, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, pela participação. Nós também temos a participação da Liz Passos Marcondes, também bastante frequente aqui conosco, e ela faz uma colocação e pede uma reflexão sua, né? Em pensamento e vida, pensamento para Emmanuel não parece ser somente estar pensando para o bem ou para o mal, pensando positivo ou negativo. Isso faz parte do processo natural, mas percebe-se que mais do que isso é todo o funcionamento psíquico do eu, consciente e inconsciente, que nem sempre pode ser equilibrado e saudável, embora façamos esforços de querer polir e melhorar a qualidade de nossa postura, pensamentos e ações. Sabemos que não controlamos o inconsciente. Então, nessa linha, ela pede a sua complementação. Não, exatamente, aí dá perfeito, Elis, muito obrigada, né? O pensamento é parte integrante do ser humano. Então, quando nós passamos pelo reino animal, nós não tínhamos o pensamento contínuo. Agora, no reino nominal, nós temos o pensamento contínuo. Então, nós vamos desenvolvendo essas funções superiores de acordo com a nossa evolução dentro do reino nominal. Então, hoje eu sou capaz de entender, por exemplo, que eu tenho mágoa, que eu tenho sentimentos, que eu tenho emoções, que eu tenho amor, que eu tenho alegria, que eu tenho tristeza. E conseguindo identificar isso é muito importante para que eu possa estar trabalhando isso dentro de mim. Mesmo inconscientemente eu penso, a gente não para de pensar, nem quando estamos dormindo, porque hoje nós já sabemos que o espírito, ele vai aprender, vai resolver questões no plano espiritual, e ele continua pensando, né? Só o cérebro é que está em estado de dormência para que haja possibilidade do corpo físico se reorganizar, o que é imprescindível para a nossa saúde. Mas, quando eu não olho para mim, eu não tenho coragem de reconhecer que mesmo espírita, estudante, palestrante, professora, eu sinto inveja, sinto ciúme, sinto raiva, eu vou negando isso em mim, isso vai se tornando cada vez maior dentro do meu inconsciente. Então, eu vou negando isso, e o que ocorre? O nosso inconsciente é uma força geradora de impulsos. E, de alguma forma, isso vai buscando resolver as questões de forma torta, certa, vai tentando resolver. Porque é uma força pulsante dentro de nós, né? Encarnados ou desencarnados. O que ocorre, então? Se eu não conheço a pessoa que eu sou, esse inconsciente vai fazer as escolhas por mim. Então, eu vou dizendo, nossa, mas eu tenho dedo podre para amizade. Nossa, eu tenho dedo podre para relacionamento. Nossa, isso sempre acontece comigo, porque eu não estou buscando esse autoencontro, esse reconhecimento das minhas emoções. Por isso, então, Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Essa é a nossa busca enquanto encarnados. Esquecemos o que fizemos, o que passamos, com a possibilidade divina agora de refazer, né? Porque há também no inconsciente questões não resolvidas de outras vidas. Então, se eu reconheço, nossa, realmente, eu estou, digamos, com inveja. Por isso que é importante nomear e diferenciar o que eu sinto.
E às vezes é muito difícil. O que eu faço agora com essa energia pulsante? Porque isso é um amor adoecido. Como eu faço para isso se transformar em algo benéfico? É na transformação e não na destruição que eu vou, então, trazendo a sombra para a luz. É onde essa luz vai transparecendo-se ao meu redor. Então, eu posso, através dessa energia da inveja, agora através de conhecimento, de estudos, né, de muita reflexão, oração, muita disciplina, buscar desenvolver em mim aquilo que eu acho interessante. Então, em muitos momentos eu consigo transformar a inveja do outro em admiração. Quando eu passo a olhar a conquista do outro em admiração, ele torna-se, para mim, uma referência saudável. E aquele sentimento vai se diluindo dentro de mim, transformado pelo amor. Então, é essa a nossa proposta enquanto encarnados, né? Que fica bem claro. E no livro todinho, Emmanuel vai falar sobre o pensamento, que na verdade é o pensamento que dirige a nossa vida, né? Ele vai, todas as lições ele vai falar, por isso que o livro chama Pensamento e Vida. Não é negar que eu sinto, e sim reconhecer, né? Ok? Ângela, eu acho que você já respondeu parcialmente, mas nós temos mais uma pergunta, que seria a última, depois de cuja resposta eu peço gentilmente que você faça a prece de encerramento, tá bom? É uma pergunta da Aline Morimoto, e ela pergunta... Para a Aline. Ela pergunta, nos momentos mais conturbados, qual a melhor forma de educar os nossos pensamentos? Então, como nós trouxemos ali no slide, quando a gente falou sobre a referência do Dr. André, é necessária a oração. Então, se eu tenho como hábito a oração no meu dia a dia, nesse momento eu vou lembrar dela. Então, eu preciso desenvolver âncoras de salvação na minha vida. Se eu todos os dias faço oração, todos os dias leio algo edificante, e eu todos os dias tento promover hábitos saudáveis, no momento do desespero, alguma dessas âncoras vão ser lembradas por mim e eu vou buscar isso imediatamente para me salvar, como boias de salvação. Pode ser uma música que me acalma, pode ser um poema, um telefonema para um amigo, uma amiga que me traga bons conselhos. Por isso, então, é necessária essa educação íntima para que eu possa desenvolver hábitos e âncoras saudáveis, porque no momento em que as coisas vêm como uma avalanche emocional na minha vida, algo que me tira do chão, em segundos eu vou ter a capacidade de buscar essas âncoras que me tragam novamente para o eixo. Eu vou deixar de ter a dor? Não, eu vou ter a dor, mas agora eu vou conseguir ter discernimento e bom senso do que fazer com essa dor. Como eu vou direcionar esse pensamento na minha vida. Ângela, se você ainda tiver um tempinho, nós temos mais uma pergunta do nosso amigo Alexandre Baroni, pode ser? Pode. Ângela, nossa geração está presenciando, como nunca visto, o afloramento da ignorância humana. Isso tem a ver com a transição planetária? É o momento da separação do joio do trigo? O que ocorre? Que nós estamos numa transição planetária, não só coletiva, como individual. Então, nós estamos misturados, né? Estamos todos juntos e misturados. Muitos estão aprendendo com aqueles que já conseguiram galgar alguma consciência, alguma evolução espiritual. Quizá fôssemos nós essa referência para esses que
que ainda estão nessa ignorância. Mas esses aí, se não estiverem ainda com a consciência desperta, eles não vão ter mais oportunidade de encarnar no nosso planeta, porque nosso planeta está recebendo espíritos mais evoluídos para que haja essa possibilidade de mudança. Acontece que, como essa mudança é individual, nós não podemos cobrar desse outro aquilo que ele não dá conta. Então, eu precisaria ter um pouco de paciência, calma, tolerância e compreensão com todos esses que ainda insistem na ignorância, na falta de compromisso ético com dignidade. Que eles não sejam para nós exemplo. Quem me garante que se eu não estivesse no lugar da pessoa, eu não faria? Eu preciso garantir a mim, né? Eu preciso garantir os meus passos e as minhas escolhas. Por isso, essa busca desse autoencontro é muito importante. Mas há muitas consciências ainda em estado de dormência, como diz a mentora Joana de Ângeles. O estado de dormência dessa consciência, no comportamento dessa pessoa, é só eu e mais eu. Então, ela só vive para comer, reproduzir, buscar prazeres. Ela não consegue olhar para esse outro. Vai evoluir? Vai. Né? Com muita dor e sofrimento, mas vai chegar lá. Então, graças a Deus, temos que agradecer a cada dia por essa doutrina bendita que nos amplia a consciência, nos traz a possibilidade de olhar essa imortalidade, a oportunidade de reencarnar e refazer as nossas encrencas do passado e, principalmente, nos preparar para o próximo, né? Nós temos que nos preparar, ter uma boa passagem. Então, o que eu estou fazendo da minha vida é o que interessa. Orar por esses ignorantes, né? E o tempo deles chegará. Não sei se na presente encarnação, mas há muitos, inclusive o que nos entristece são os que convivem conosco, né? Então, Jesus passou por isso, sabia da natureza de todos os apóstolos que ele convidou, sabia da potencialidade também, dizia, você vai me negar, você vai fazer tal coisa, mas ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, nós não teríamos esses ensinamentos hoje. Então, nós não podemos desistir do ser humano, né? Mas olhar para nós, porque se essa luz brilha, o outro, então, quem sabe terá como referência as nossas escolhas, né? A nossa caminhada, como nós temos de Jesus, porque a gente precisa muito, né? De referência. Nós só trabalhamos através de referência. Que possamos, então, ser um pouquinho de referência para esses outros. E não vamos desanimar, gente, mediante o que está acontecendo com o nosso país, na nossa política, na nossa saúde. Quando você, como eu, entro nas notícias e começo a entrar naquela sintonia de desespero, é inaceitável muitas coisas, eu me recomponho e falo, não, isso não pode entrar na minha tela mental, né? É cada um que tem que responder pelos seus próprios atos. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer, né? Hoje a mídia mostra, e muitas coisas passam impunes, mas vamos fazer a nossa parte melhor que a gente pode, buscar essa fé, essa renovação diária no nosso coração, né? Mas não vamos desanimar. Estamos no Brasil por um propósito, né? Ok. Foram todas as perguntas e nós agradecemos. Nós que agradecemos. Mais a paciência de todos vocês aí conosco. E agora eu convido, então, a todos a fecharem os olhos, se acharem necessário, para que possamos fazer uma prece, e eu vou recorrer a Emmanuel, que ele nos traz a prece do servidor, no livro
no nosso livro. Vamos lá. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade da manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos, assim, o roteiro da construção especial e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Emmanuel, muita paz nos corações, muita fé e esperança. Muito obrigada e gratidão por esses momentos. Que todos sejam amparados por Deus.